Correção, simulado Enem Matemáticas UP 2015. Vamos para a questão 2, sobre probabilidade. É uma questão do Enem de 2014, ano passado. Vamos para o texto agora. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Então, voltando àquele macete que eu dei na questão anterior, normalmente a pergunta está lá na última linha, no último parágrafo, e aqui não foi diferente. Ó. A probabilidade, então ele já identificou que tipo de problema você precisa fazer. A probabilidade de terminar na 5ª pergunta. Beleza, então agora vamos para as informações que ele nos deu. Esse 0,20, o que é esse 0,20? O psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta. Então 0,20 corresponde ao erro. Esse tipo de questão é uma questão muito comum de fator binário. Por exemplo, a pessoa vai responder uma pergunta, ou ela vai... Se é de verdadeiro ou falso, ou vai estar certo, ou vai estar errado. Então só tem duas situações. Então é uma situação binária. Então, a partir disso, a gente consegue deduzir qual foi o acerto. Se a gente sabe que o erro foi 0,20, então nós vamos ter o seguinte. Você vai ter aqui probabilidade, vou chamar de PE. A probabilidade do erro foi dada por 0,20. Então, a partir disso, a gente consegue deduzir a probabilidade de acerto. Porque você sabe que a probabilidade de erro mais a probabilidade de acerto tem que dar sempre quanto? 1. Ou 100%, né? Então, se você sabe que a probabilidade de erro é 0,20, probabilidade de erro, né? Então a probabilidade de acerto vai ser quanto aí? Para completar o 1. Exatamente. Vai ser 0,80. Pareto, né? Beleza. Tá, agora vamos para as outras informações. Ele quer que termine na 5ª pergunta. Se ele quer que termine e aí ele diz o seguinte, ó. Só termina quando ou o psicólogo termina todas as perguntas, faz todas as 10 perguntas, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então essa é a condição, segunda resposta errada. Então a 5ª, ó, a partir disso a gente já consegue deduzir algumas condições. Então, se ele tem que errar 2, então na 5ª ele tem que ter um erro, não é isso? Então nós vamos ter aqui as condições. Primeira condição é que ele tem que errar a 5ª. Segunda condição, eu deixei no ponto aqui para a gente não perder tempo. Errar apenas uma das 4 primeiras. Então entre a primeira e a 4ª ele tem que errar uma delas, porque a segunda vai ser a 5ª. E a terceira condição é acertar as outras 3. Então você tem que seguir essas 3 condições. Se a gente for analisar esse tipo de situação, um psicólogo faz uma pergunta para a pessoa, depois faz uma outra pergunta. O resultado de uma pergunta para outra não depende. Exemplo, se o psicólogo fizer uma pergunta e o candidato errar, a segunda pergunta, independente do que aconteceu na primeira, pode dar certo ou pode dar errado. É isso? Então, nesse tipo de situação, a gente diz que os eventos são independentes. Eventos independentes. E para eventos independentes, a gente tem essa fórmula aqui. Ó. Eu chamei aqui os eventos de 1, 2 e 3, né? E aí, a interseção de eventos, para que os 3 ocorram, o resultado vai ser o produto das 3 probabilidades. Então, a gente só precisa descobrir qual é a probabilidade de cada um. Então, nós temos aqui, ó, errar a 5ª pergunta. Qual a probabilidade de erro? Já tem aqui, ó, 0,20. Então, a probabilidade
que ele erre a quinta, é 0,20. Errar apenas uma das 4. Então, nesse caso aqui, a gente também tem uma condição de multiplicação do erro. O erro é 0,20 em uma das 4. O ou representa a multiplicação, né? 0,20. E por último, acertar as outras 3. A probabilidade de acerto é 0,80. Como ele quer que acerte as outras 3, não é isso? Acertar as outras 3, então vai ser 0,80 vezes 0,80 vezes 0,80. Que é a mesma coisa que 0,80 elevado a 3, não é isso? Então aqui nós vamos ter aqui como resultado probabilidade 1, 0,20 multiplicado pela probabilidade 2, que é 4 vezes 0,20 multiplicado por P3, que é o 0,80 elevado a 3. Vai ficar mais simples. E aí o cálculo aqui desse produto vai dar 0,8192. E aí a gente vai lá e encontra aqui, ó, letra B, 0,8192. E correndo para o abraço, vamos para a próxima questão. Nos vemos daqui a pouco. Zup!